maior dificuldade desse mercado hoje? E quais os pontos que, na sua perspectiva, na sua percepção, poderia ser melhorado e o que teria que ser feito para ser melhorado para que pudesse haver muito mais adeptos ao mercado Uhum. livre de energia do que o que se tem hoje? Uhum. Olha, as barreiras que eu vejo hoje, isso eu vou falar do ponto de vista do cliente, para ele entrar no mercado livre de energia. Existe ainda muito desconhecimento por parte do cliente do que é o mercado livre de energia. Então, à medida que você chega para ele e fala assim, olha, eu consigo economizar 30% dos seus custos com energia, sem você precisar investir e sem precisar pagar nada inicialmente, é muito difícil o cliente acreditar. O cliente que já está há Sim, 50 anos, 60 anos pagando energia para a distribuidora dele é bem complicado. Outro ponto que eu até estava conversando com a Andy ontem sobre isso, que é um problema generalizado que a gente está tendo no setor, que é a atuação das distribuidoras de energia. A gente está sim, vivendo uma situação que eu nunca vi no mercado de energia, que é o setor totalmente jogado ao léu. As distribuidoras, elas fazem o que querem, não existe um órgão para regulamentar, não existe ninguém que a gente consiga recorrer e ter uma resposta. Então, isso também está acontecendo com o Mercado Livre. Em que aspecto? Tá? No momento da migração, existem alguns processos que a gente precisa envolver a distribuidora de energia. Esses processos são processos que ela precisa fazer na CCE e também são processos que ela precisa fazer de vistoria, adequação, e a gente vê que eles não estão fazendo. Eles alegam que não tem equipe, eles alegam que não receberam a solicitação, e com isso a gente não consegue migrar os clientes. O cliente fecha o contrato, o cliente compra energia, o cliente faz todo o processo de migração, mas para migrar, a distribuidora ela precisa ir lá e apertar um botão e aceitar. E eles não estão fazendo isso. Então, sim. isso não é um problema só do Mercado Livre, isso é um problema do mercado de GD, isso é um problema generalizado de tudo que envolve a distribuidora. Tudo que tem a mão da distribuidora, a gente está passando dificuldade. Foi até uma das coisas que eu citava hoje no grupo. Levando em consideração que de 95% a 98% das estatais, as matrizes energéticas, as distribuidoras são privatizadas, enquanto não houver um consenso, uma conversa entre representantes do mercado livre de energia e o representante dos interesses das distribuidoras, eles vão fazer o que querem. E É quem porque, termina assim, pagando, as distribuidoras, elas têm uma rede e dentro da rede elas têm outras comercializadoras, né? O sim, que eu vejo, tá? Eu não vejo distribuidora sendo contra a abertura do mercado. Então, eu vejo muito ela sendo a favor, mas na minha visão, eu acredito que eles precisam treinar, ter mais conhecimento a galera interna. Então, muitas vezes a gente sim, acha que o processo ele não está rodando porque eles não querem, porque é de má fé, mas às vezes é falta de conhecimento dentro da distribuidora, tá? E coisa assim que a gente acha entendi. que não acontece, mas acontece demais. Então, assim, acho que eles têm que treinar a equipe interna, investir em treinamento dentro da distribuidora, sim, que acho que com isso melhora todo o processo, inclusive para eles mesmos. Mas isso Claro, vai acontecer se realmente tiver uma fiscalização, se realmente a ANEEL ela tomar as devidas providências, né? Uhum. entendi. Esse povo dos É, funcionários da ANEL quase de greve aí, tá difícil. seria mais Mas, uma questão das distribuidoras trabalharem o conhecimento quantitativo e isso facilitaria muito mais processos seriam aprovados, né? O que traria mais Uhum. adeptos ao mercado. É uma escolha inteligente, mas eu será que digo eles já que não perceberam isso? E não quando é estão cliente fazendo da justamente porque própria escaparia do distribuidora, controle? quando é cliente da própria distribuidora, ele migra rapidinho. Quando é de outra comercializadora, aí demora mais. Eles acabam priorizando os casos dentro de casa. Mas enfim, não vamos mais comentar sobre esse tipo de coisa. Tá bom. Bora lá para nossa aula de hoje.
né? Vocês tanto pediram para nós um caso real, né, e que envolvesse a autoprodução para a gente trazer aí para vocês. E aí nós trouxemos um cliente que, como o mundo ela é muito pequeno, a Andy, ela quando trabalhava em distribuidora, ela cuidava desse cliente, das usinas dele de GD, e hoje em dia, no Mercado Livre de Energia, sou eu que cuido, então o mundo é muito pequeno. Mas, basicamente, esse cliente, ele veio até A gente nós. sabia disso, viu? Eu tô sabendo agora. Não, mas tu sabe qual é o cliente, mas é porque Aham, eu não sei. comentei antes da gente Pelo entrar. tamanho, sei qual é. Antes da gente entrar, eu esqueci de dizer, mas eu deixei de falar. Eu passei aqui o slide, né, para mostrar para vocês as premissas. Você pode colocar maior? A gente tá só no mosaico. Esse cliente, ele é um cliente que ele tem unidades optantes B com GD remota. Isso, o que a gente sabe? Depois que a gente teve a mudança aí com a 14300, optante B não pode receber nem enviar crédito. E esse cliente, ele tem 5 usinas remotas que totalizam 1,3 mega de potência. Essas unidades deles, elas são do ramo hoteleiro. O que isso quer dizer? Elas são o optante B, mas não necessariamente o tráfego delas é limitado a 112,5. Todas elas têm tráfegos bem maiores, porque é algo que a RN1000 ela traz aí de benefício para esses clientes que estão ali em zona hoteleira. Outro ponto que a gente tinha verificado é que essas usinas que ele tem hoje não é suficiente para bater todo o consumo dele. Então, ele chegou para nós e falou assim, olha, eu todo mês pago X reais de energia, por ano eu pago, acho que mais de R$1 milhão, ele não tinha nem noção de quanto ele pagava de energia, e eu tenho usina e eu não sei o que eu faço, eu não posso mais enviar, eu não posso mais receber. Ele meio que estava desesperado, querendo uma ajuda para solucionar o problema dele, tá? Isso aqui eu vou contar para vocês toda a história, porque ela tem desenrolares diferentes, tá? E quando a gente começou a conversar com ele, já tem algum tempo, mais de um ano, a autoprodução ela não era tão falada, tá? Então, quando nós conversamos com ele, a gente não apresentou para ele a autoprodução, porque a gente não tinha domínio sobre isso, tá? Depois que a gente foi estudando, foi entendendo como era que funcionava o mercado, foi que a gente veio apresentar essa solução para ele. Eu vou passar aqui o slide para vocês, para mostrar um comparativo aqui que nós fizemos, tá? Pegamos todas as faturas dele de energia. Hoje elas são todas optantes B, não tem nenhuma no grupo A. A gente chegou que ele paga por ano de energia nessas unidades 2,6 milhões de reais, isso ainda com a usina dele. Ele tem usina, e mesmo com a usina, por ano ele paga 2,6 milhões. Aí ele falou assim, Slari, se eu for para o Mercado Livre de Energia, como é que eu fico? Se ele for para o Mercado Livre de Energia, ele vai pagar 2,4 milhões. Porque hoje a gente está vivendo um período de preços mais altos, e como ele está comparando uma situação de optante B, que se ele fosse grupo A, ele estaria com a demanda altíssima, porque ele tem um tráfego muito alto. Se ele for para o grupo A, ele vai ter que pagar demanda, ele vai ter que pagar TUS de ponta, mesmo com desconto, com tudo, ele ainda ficaria com um custo muito alto. Ele economizaria quase nada aí no Mercado Livre de Energia. A economia dele seria irrisória, seria 200 mil no ano. Então, para ele não vale a pena, em nenhuma hipótese, fazer isso, tá? A gente fez a simulação dele indo para a autoprodução, tá? Quando a gente tinha expertise para isso, quando a gente aprendeu, sabia o que era isso, porque a gente podia realmente ofertar esse sistema para ele, a gente falou assim, olha, hoje você paga 2,6 milhões, você indo para a autoprodução, colocando essas suas usinas em autoprodução, você passaria a pagar 1,2 milhões de reais por ano, e você teria uma economia anual com autoprodução de 1,3 milhões. Ou seja, ele ainda continuaria com a usina dele, ele ainda continuaria tendo posse daquele ativo e conseguiria aí economizar mais de 1 milhão por ano, tá? Naquela época que a gente começou a conversar com ele, há mais ou menos um ano, a gente não apresentou esse resultado para ele. A gente apresentou o quê? A gente apresentou a locação de usina. A gente falou assim para ele, olha,
tem a opção de você fazer a locação dessa usina de GD. Aí a gente apresentou para ele. A gente fez uns cálculos, considerando ele vendendo energia. Esse cálculo aí está considerando ele vendendo a 20% de desconto. Vendendo não, desculpa, gente. Alugando essa usina, perdão. Alugando essa usina no mercado de GD, por energia por assinatura. Ele teria um faturamento aí anual de 1,2 milhões de reais. Ele iria para o Mercado Livre, nessas unidades hoteleiras que ele tem, ele passaria aí para o Mercado Livre, e todas as usinas remotas ele colocaria para locação. Aí essas usinas de locação traria para ele um ganho anual aí de 1,2 milhões. Somados com a economia ali de 200 mil que ele teria no Mercado Livre, o ganho dele por ano fazendo a locação dessa GD, que seria 1,4 milhões. Aí você joga para mim e pergunta assim, Islara, o que esse cliente escolheu? O que você recomenda para ele, tá? Na época que a gente apresentou a locação, que a gente apresentou a energia por assinatura, a gente estava vivendo outro momento, como eu apresentei para vocês. A gente ainda não tinha tratado de perto a operação de energia por assinatura. Então, a gente trouxe essa opção da locação como se fosse algo muito lindo. Olha, você vai ganhar aí mais de 1 milhão por ano colocando energia na locação. Essa ideia é muito boa, que de fato é uma ideia muito legal. Só que partindo do pressuposto que esse cliente, ele não é um investidor de energia, ele é um empresário do ramo hoteleiro, ele já tem o ramo dele, e pensando, né, em colocar energia, as locações dele, né, para mercado, ele teria alguns obstáculos, digamos assim, que hoje a gente pode falar com propriedade, porque nós temos operações aí no mercado. O primeiro deles é a empresa, né, que quis fazer essa locação de usina para esse cliente, ela ofereceu o marketplace dela, ou seja, ele traria clientes para essa usina e faria a gestão desse cliente. Só que, o que acontece? Se o cliente ficar inadimplente, o nosso cliente não iria receber. Se a distribuidora de energia não faturasse corretamente esse cliente, o nosso cliente também não iria receber. Então, são várias nuances que a GD por locação traz para quem não está preparado para esse modelo, muitas vezes não quer, entende? E o que aconteceu nesse cliente? Ele falou assim, Lara, eu super entendo essa sua colocação. Eu vejo que eu ganharia mais com a locação das minhas usinas, porém, eu não quero ter todo esse trabalho, que é se preocupar com inadimplência, se preocupar com Enio, se preocupar com gestão de clientes, se preocupar se está dando certo ou não está, se eu estou recebendo ou não estou. Eu prefiro fazer um investimento da autoprodução, porque existe sim um investimento, do que ficar com essa dor de cabeça da energia por assinatura, porque realmente é uma dor de cabeça. Porque existem empresas que pegam a sua usina e elas assumem todo o risco da operação, mas óbvio que ela vai pegar uma parcela bem maior do teu ganho. Em vez ali de tu ganhar 1 milhão por ano, você vai ganhar 700, 600 mil, porque ele tem que pegar um pedaço aí para assumir toda essa expertise aí, toda essa operação. E no caso desse cliente, ele preferiu ir para a autoprodução, porque não é algo que ele queria se preocupar, tá? Estou vendo que tem algumas perguntas. O Paulo perguntou quais são os critérios para avaliar a viabilidade de um projeto de autoprodução de energia solar. Olha, Paulo, existem muitos critérios que precisam ser feitos para avaliar, tá? Primeiro, é entender qual é a situação atual do cliente. Esse cliente, no caso, está em uma situação totalmente atípica, né? Ele é optante B, ele já tem a usina dele, ele já conhece ali como é o GD, mas basicamente você tem que avaliar onde ele está conectado, onde ele vai consumir essa energia, se vai ser para o mesmo cliente, se vão ser clientes diferentes,
Se você vai vender essa energia no Mercado Livre, digamos assim, para algum cliente específico, se vai ser consumo próprio, você precisa avaliar também o investimento que esse cliente ele vai precisar fazer, tá? Porque certeza que ele vai precisar fazer, se ele está disposto a fazer esse investimento também, tá? Acredito que são esses os principais critérios que vocês precisam avaliar para fazer a viabilidade, tá? A Elétrica São Paulo perguntou, na sua visão, quais são as tendências futuras para a energia por assinatura no Brasil? Olha, a gente está falando muito, né, de energia por assinatura ultimamente, é algo que dá um boom gigantesco, mas eu acredito que cada vez mais empresas que têm essa solução de energia por assinatura vão aparecer e vai ficar mais simples de aderir a esse tipo de modelo, tá? A gente vai ter fidelidade mais flexível, porque hoje a maioria das empresas pode ter fidelidade de 2 anos, algo assim, eu acho que vai dar uma flexibilizada. Não sei se a gente vai chegar naquela portabilidade de fazer pelo telefone, eu ainda Isso vai sou meio demorar um pouco cética. ainda. Sou meio cética, tá? Quanto isso, eu sou. Eu Não sei também. vocês. Vocês podem comentar aí o que vocês pensam. Eu acho que vai acontecer, mas o país ele não está preparado para isso agora. A gente estava até Não. conversando daqui a uns 5 anos, né, mais ou menos, né? Comentem aí o que é que vocês acham da portabilidade por celular, o que é que vocês acham que vai ser aí. Quem é de telefonia? Tem alguém de telefonia aqui. É. O Bruno perguntou quais são os desafios técnicos para manter um sistema de autoprodução de energia solar. Olha, Bruno, o desafio técnico é a distribuidora de energia dá para ti o que o cliente vai precisar para migrar, qual a adequação que ele precisa fazer, e o cliente conseguir fazer essa adequação junto com a distribuidora, porque ela precisa participar. Por quê? Eu falo isso de experiência própria. Você vai pedir um parecer de acesso de autoprodução. Olha, eu acho que de 10 distribuidoras que eu pedi, 8 não sabiam do que eu estava falando. Então, o maior desafio vai ser esse, a distribuidora entender o que você quer. Aí, depois que ela entendeu, ela, tá, já sei o que é. Aí, ela ir consultar dentro da norma dela, que muitas vezes nem existe, o que esse cliente precisa para migrar. Ela vai montar ali de última hora o que ela achar que deve e vai mandar para ti. Basicamente, eu acho que o desafio maior é esse. Ai, a Luana falou que é ótima explicação. Muito obrigada, Luana. O Felipe perguntou, na autoprodução, esse cliente vende para o Mercado Livre de Energia a preço de mercado? Esse cliente, no caso, Felipe, ele está tirando a GD dele, a geração distribuída dele, o sistema de compensação do mercado cativo, e está colocando essa usina no Mercado Livre de Energia como autoprodução para consumo próprio. Ele não está vendendo essa energia, tá? Mas vamos supor, se esse cliente ele quisesse vender essa energia no Mercado Livre, vamos dizer, eu vou pegar esse 1.3 mega, falasse para mim, claro, eu quero pegar esse 1.3 mega e quero vender para alguém, quero botar na autoprodução e vender para alguém, vender aqui para o meu vizinho. Eu falo, beleza, vamos vender aqui para o seu vizinho. Esse preço de energia, ele seria acima do mercado. Por quê? Porque na autoprodução de energia, você tem benefícios na TUG, porque você está produzindo e consumindo essa energia, tá? Então, você tem uma TUG menor, você também tem um desconto na demanda, tem um desconto nos encargos. Então, consequentemente, você pode vender essa energia a um preço maior do que a do mercado, por ser de autoprodução de energia, tá? O Ayrton perguntou, no caso da autoprodução, a medição, consumo, medição é responsabilidade do consumidor ou distribuidora. Olha, é de responsabilidade do consumidor deixar o padrão adequado de acordo com o que a distribuidora encaminha para ele, tá? A distribuidora, ela vai ter que fazer a adequação da parte dela, mas o consumidor tem que deixar tudo certinho do lado dele também, tá? Porque muitas distribuidoras pedem uma medição
específica com alguns pré-requisitos, como religador, TP, TC, enfim, que precisam para fazer a conexão dos consumidores. Mas isso varia muito de acordo com o distribuidor, tá? Mas existem como que fala? Existem partes que são da distribuidora e partes que são do consumidor, tá? O Paulo Marcos perguntou como a GD por assinatura pode ser uma opção mais atraente para clientes que não querem investir em... Como a GD por assinatura pode ser uma opção mais atraente para quem não quer investir em infraestrutura própria. Olha, você já respondeu a sua pergunta, né? Justamente. A energia por assinatura, ela vai entrar nesse aspecto quando, eu quero economizar na minha conta de energia, mas eu moro em casa alugada, ou o prédio do meu empreendimento ele é alugado, eu não vou investir em algo desse tipo, ou eu não tenho capital para investir, eu não tenho crédito para investir, eu não quero investir. Então, a energia por assinatura é algo muito bom que você consegue ter uma redução aí. Normalmente o mercado visa até 20% aí de desconto, então é um modelo aí bem atrativo. O Roberto Souza perguntou como a GD por assinatura impacta a flexibilidade e a escalabilidade dos projetos de energia. Roberto, complexa essa sua pergunta. Mas vamos lá. Eu acredito, Roberto, que hoje nós estamos vivendo um momento em que você ter GD no seu telhado, no telhado da sua casa, no telhado do seu empreendimento, ainda é um bom projeto por conta do consumo instantâneo, por conta que você abate muito desse consumo ali instantaneamente. Quando a gente fala de uma GD2 remota, digamos assim, se for um consumo pequeno, ok, até atrativo. Mas, quando a gente vai falando de projetos maiores, fica um pouco mais difícil a questão da viabilidade desses projetos, tá? Eu acho que a energia por assinatura, ela não vai impactar tão negativamente nos projetos como a galera acha, tá? Eu acredito que quem não vai investir em energia, ela não vai pronto. A energia para assinatura, ela vai chegar realmente para dar uma solução para esse cliente. Se ele tem capital, se ele quer investir, se ele quer essa solução, ele vai fazer e pronto, sabe? Até porque ele pode ter uma economia bem maior, até 80%, 85%. Então, eu não acho que vai impactar tão negativamente. E vendo do ponto de vista do integrador, ele pode ganhar também nesse aspecto, né? Construindo usinas e oferecendo para o cliente dele. Eu estou oferecendo para ti aqui energia solar para você instalar, não tem crédito. Beleza, eu já tenho aqui outra solução para ti. Olha, eu tenho a usina por assinatura, eu tenho essa usina, eu vou mandar crédito para ti e ele já consegue fechar esse cliente de toda forma. Então, para o lado também do integrador, ele é muito bom. Verdade. O Felipe Roberto perguntou, mas ele gera a energia na usina, injeta na rede como autoprodutor e pode compensar a energia em um horário que ele não tem geração, semelhante ao acúmulo de créditos na GD? Felipe, boa pergunta, tá? Na GD, a gente tem o sistema de compensação, que é realmente isso, a gente gera de manhã, gera à tarde, compensa à noite e madrugada. Já no mercado livre de energia, é um pouco diferente. A gente gera energia durante o dia. Se nós tivermos excedente de energia, esse excedente, ele vai ser vendido, a PLD, ele vai ser liquidado ao preço do PLD daquela hora. Isso, o balanço do mercado livre de energia hora a hora. Quando for à noite, do mesmo jeito, ele não vai estar gerando, então ele vai estar comprando energia a PLD. Então, quando for no final do mês, vai ser esse balanço de tudo que ele comprou hora a hora, de tudo que ele vendeu hora a hora, e vai ver se ele vai ter um crédito ou se ele vai ter um déficit. Se ele vendeu mais do que comprou, ele vai receber um valor. Se ele mais comprou do que vendeu,
a gente vai ter que ir lá e fazer a compra dessa energia que faltou, tá? A liquidação do Mercado Livre de Energia, ela é feita mensal. Não tem como você acumular crédito. Se você tem um excedente, você tem que vender. Se você tem uma sobra, você tem que comprar. Isso todo mês é feito esse balanço, tá? A Energia Elétrica perguntou quais são as implicações financeiras de vender projetos de GD por assinatura versus autoprodução no longo prazo. A do Elvis eu achei melhor agora para continuar o assunto. A liquidação é diária e a apuração é mensal, mas é dada em mega ou em reais? É dado em reais, tá, Elvis? Vamos supor, eu tô aqui na hora agora de 20 horas do dia 24. Vamos supor que o PLD aqui tá para mim R$10. Tô falando aqui para ser mais de fazer a conta. Vai ser R$10 e eu tô tendo que comprar 1 kW. Eu vou pagar R$10 por esse quilowatt. Beleza? Vamos lá para o período da manhã. Você está precisando de energia e a tua usina não está gerando ainda, é muito cedo, vamos dizer. De novo, PLD a R$10, tu vai lá e compra 1 kW a R$10. Estou gerando aqui meio-dia, eu estou com um excedente de 2 kW. Tá R$10, então vou vender, ok, R$20, então já compensou aqueles 2 que eu comprei de noite. Então eu tô kit, não tenho nada para fazer. E essa é a mesma lógica. Se eu tiver um excedente de 100, você vai pagar o PLD daquela hora, de noite do mesmo jeito. Se eu vou comprar 50, eu pago aquele PLD. Então, você vai pagar o valor monetário daquele excedente. Então, no final, vai ver se você vai ter um excedente em reais ou se você vai ter um déficit em reais. Aí você me pergunta, Islara, pode acontecer de eu gerar mais energia do que eu consumir e eu ter que pagar no final do mês? Pode acontecer. Porque se você estiver consumindo em uma hora que estiver muito cara, vamos supor, lembra daqueles dias atrás, eu nem olhei novamente se a gente teve picos de PLD esses dias, mas na semana passada nós tivemos 18 horas, nós tivemos pico de PLD lá, 1.000 e tantos reais. O que acontece? Eu vou ter que pagar. Não importa se eu gerei mais do que eu consumi, mas eu estou pagando um PLD muito alto, entende? Aí pode acontecer de você ter. R$1.400 PLD, tivemos sim. Pois é, eu não olhei essa semana, obrigada, Felipe, mas pode acontecer, tá? Muito me questionam por isso, assim. Às vezes eu faço algumas análises, né, e eu coloco todas as premissas, né, claro. Todas as ideias, o que pode acontecer, do que não pode. Aí muita gente pergunta, Lara, como é que eu posso ter um excedente de energia e eu ter que pagar ainda? Que absurdo! Mas é assim que funciona no Mercado Livre de Energia. Você compra e vende a PLD àquela hora. Vamos supor, o contrário. Vamos supor que eu tenho uma biomassa, um biogás. Eu estou gerando nesse horário aqui de 1.400, eu estou vendendo aqui, ó, a R$1.400. Quando eu for compensar, né, do que eu consumi, eu vou ter um excedente, então eu vou ganhar. Então, pode acontecer, né? Mas é mais difícil. Não vou dizer para vocês que acontece sempre, não, ter esses descolamentos aí de PLD, tá? É um pouco mais difícil de acontecer. Voltando lá para energia elétrica, quais são as implicações financeiras para vender projetos de GD por assinatura versus autoprodução no longo prazo? Olha, eu vou falar algo que é uma dor minha, que é o quê? Eu tenho usinas para conectar, ainda tem, sei lá, quase 3 gigas para conectar, ainda de GD, aí GD1. Aí você me fala, depois de 2030, como é que a gente tá? Não tá. Não tá. Sabe? Como é que eu vou saber como é que a gente tá em 2030? Ninguém sabe. É aquela coisa, eu não sei também quanto que vai estar o PLD daqui 2 horas, isso é verdade. Mas eu consigo ter uma previsibilidade maior no Mercado Livre de Energia do que eu tenho na GD no longo prazo. Isso é um fato. É importante lembrar que a regulação do Mercado Livre, por ela ser um pouco mais antiga, né, vem de 95, então ela é mais específica. Então, você tem uma segurança jurídica maior dentro do Mercado Livre do que na GD em si.
Total. Então, é uma coisa que eu vivo, é uma angústia que eu tenho todos os dias. Quando eu me reúno com o investidor, eles me perguntam, Islara, e a partir de 2030, como é que a gente vai ficar? Eu fico com essa cara aqui que eu tô falando com vocês. A gente não sabe, infelizmente, a gente adota algumas premissas, né? Dentro das minhas análises, a Angie também faz esse tipo de análise. A gente considera algumas premissas, a gente tenta ser o mais pessimista, digamos assim, possível, para que a gente não caia em nenhuma. A gente acha que o projeto é bom e, na verdade, o investidor entra, o projeto não é, o projeto não se sustenta daqui 10 anos. Então, a gente tenta ser o mais conservador possível nessas análises para que a gente não se surpreenda no futuro. Então, o que eu vejo para investimento é isso. Mas, ó, vamos colocar aqui. Quem investe em GD por assinatura é diferente do cliente que investe em Mercado Livre, tá? Então, são perfis totalmente diferentes. Então, também são ganhos diferentes, são TIs diferentes, ROI diferente, VPL diferente, então são análises completamente distintas. Mas falando assim, de ponto de vista de segurança, de previsibilidade, nós temos que o mercado livre de energia, a venda de energia no mercado, ela é bem mais segura do que na GD, tá? Então, o Felipe perguntou como é que fica a cobrança de demanda na autoprodução. A autoprodução de energia, ela tem uma demanda mais barata ainda do que o grupo A, tá? E em cima dela, a gente ainda tem o desconto, se ele estiver gerando energia em fontes renováveis, ele tem 50, 80 ou 100 de desconto, e ele continua pagando a demanda normalmente para a distribuidora de energia, tá? Então, ele pode pagar por excedente de demanda, ele pode pagar por demanda sem ICMS, né, demanda não utilizada, então ele continua da mesma forma. Vamos ver, o Felipe botou o PLD varia hora a hora, minuto a minuto ou dia a dia. O PLD ele varia hora a hora, tá? Então, toda hora que a gente tá aqui hoje, 8 horas é um PLD, 9 horas é outro PLD. E no final do dia é feita a média do PLD. Por quê? Quando a gente fechar o mês, é pego a média dos dias, de todos os 30 dias, a gente tem a média do PLD do mês, que ele vai servir para o mercado de curto prazo. Então, todos esses números, eles são interessantes para o mercado. O hora, o dia e a média do mês. Porque a gente vai precisar de todos esses números aí. Em algum momento a gente vai precisar. Show, galera. Massa. Me falem aí se vocês têm mais dúvidas. Que hoje a gente falou, gente, viu? Agora ligar o microfone, né? Agora. Cadê Bora, você? bora. Ó, só dando contexto aí para vocês, a gente colocou aí um QR Code com o nosso WhatsApp, tá? Porque se vocês não têm segurança ainda para apresentar estudos com diferentes soluções aí para os seus clientes, vocês podem agendar uma consultoria com a gente para nós te ajudarmos no teu caso, tá? Você fala assim, Lara, eu tenho um caso aqui que eu tô quebrando cabeça, não sei como é que eu faço esse cliente economizar, porque esse cliente aí, olha, foi um cliente que a gente quebrou a cabeça com ele para ver como é que a gente ia conseguir fazer ele economizar, ele ter um ganho, enfim, seja qual for. Então, se você tem um cliente assim, igual a esse, que você quer propor aí novas soluções, não sabe como, você pode entrar aí no QR Code, conversar com a gente, agendar uma hora aí para a gente conversar. Pode trazer o teu caso, fatura de energia, vocês podem trazer aí, pode ser GD, autoprodução, Mercado Livre. A gente faz também aí todas as análises. Especialista para micro-GD. Olha, você tá falando aqui com a gente. Oxi. Olha, eu tenho 6 anos e meio em GD, tá? Micro e mini. Micro e mini, então a Islara aí tava tocando um projeto gigante, então a gente consegue pegar micro e GD sim, tá? A RDL Soluções perguntou: olá, vocês visualizam a abertura total do Mercado Livre para o Grupo B? Como vai ficar quem investiu em usinas por assinatura, frente aos grandes players que já são geradores de energia? Qual a sua visão? Deixa eu falar do Grupo B. Fala. Tá. Melhor não manifestar. Gosto de polêmicas.
Vai fixar aqui para todo mundo. Gente, o que acontece? Eu vi um dia, esses dias, essa semana ainda, uma postagem falando, várias pessoas falando que estão esperando muito a abertura para o grupo B, que querem adiantar a abertura do grupo B. Inclusive, isso era uma discussão que a gente tem interna, que eu acho que vai abrir em 2028, e a Islara acha que não. E o pessoal está querendo abrir agora, em 2026, para o grupo B. Gente, é muito complexo a abertura do grupo B, porque o que acontece? As distribuidoras, eu não vejo elas contra. Por quê? Porque, assim, se você for nas atas da ANEEL, você não vê elas sendo contra, entrando com alguma divergência, tá? Então, estou falando do aspecto jurídico mesmo, das reuniões que acontecem legislativas, tá? Quando você vem para a CCE, ela investiu em infraestrutura tecnológica agora, esse mês. Então, pensa, a abertura do mercado, ela aconteceu em janeiro de 2024, mas antes disso, já vinha vários... O Mercado Livre já é antigo, então, para quem tem acima de 500 de demanda, já estava no Mercado Livre. Então, abriu agora para quem tinha abaixo de 500 de demanda, tá? Então, pensa, a gente passou ali 6 meses, 7 meses com a abertura do mercado, sem investimento robusto em infraestrutura. Agora que depois de 6 meses, eles investiram, assim, milhões, acho que foi 12 ou foi 28 milhões em infraestrutura, tá? Uhum. Isso, até esse dinheiro começar a rodar, até os desenvolvimentos de sistema começarem a rodar, a gente sabe que leva tempo, a gente sabe que não é só você sentar, colocou dinheiro e o sistema tá bonitinho, rodando. Não é assim, tá? Então, pensa, se hoje a gente já tem vários problemas com o grupo A, então a gente sofre ali por desenvolvimento tecnológico da CCE, das distribuidoras, conhecimento. Então, conhecimento é uma bandeira que a gente sempre levanta, né? Assim, o nosso trabalho aqui é levar conhecimento. Então, foi algo que, quando a gente falava em janeiro, ninguém sabia o que era o Mercado Livre, como que vendia. Hoje a gente tem uma facilidade maior de conversar com a galera, conversar com vocês, porque vocês já conseguem entender mais como funciona. Então, a gente já está aqui falando de PLD. Falar em janeiro, ninguém falava de PLD, tá? Então, a gente vê que sim, tem esse avanço muito rápido, mas, ao mesmo tempo, o país ele precisa estar preparado para ele receber essa abertura. Tá? Então, eu acredito que, assim, antes da gente querer abrir para todo mundo, querer virar aquela feira, precisa realmente investir, primeiro, em infraestrutura tecnológica, segundo, em legislação, tá bom? Sim, total. E complementando também a fala da Andy, eu sempre vou frisar nesse ponto, porque é meu calcanhar de Aquiles. Que é o quê? Distribuidora de energia. Se a distribuidora de energia ela não se atualizar, se a distribuidora de energia não treinar os funcionários dela, a abertura do mercado para o grupo B ela não vai existir. E se ela existir, ela vai se tornar um limbo, porque ninguém vai migrar. Nada vai acontecer. Então, a gente precisa, primeiro, amadurecer o nosso órgão regulador, que seria a ANEEL, seria também a CCE. Eu gosto muito do tratamento da CCE, tá? Não tenho nada a reclamar. Mas agora, falando do ponto de vista do órgão regulador da ANEEL, a gente precisa amadurecer tudo o que está acontecendo, isso que a gente está vendo de inversão de fluxo, isso que a gente está vendo aí de todos os casos aí de GD, é muito sério. Se a gente trouxer isso para a escala que é o grupo B, para a escala que é o grupo B comercial, residencial, a gente vai ter uma bagunça. Porque se a gente não tiver um órgão para nos regular, se a gente não tiver ninguém para nos apoiar, isso não vai acontecer. A gente desce mais um pouquinho para a distribuidora de energia. A gente abriu o mercado em janeiro, a gente está em julho. Eu tenho clientes que atrasaram a migração por causa de besteira, por causa de desconhecimento. Assim, é bizarro. As distribuidoras, elas precisam ter alguém para puxar no pé, elas se preparar, porque é a mesma coisa de eu ter a minha empresa, eu abrir uma operação para mim e eu não estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que treinar meus funcionários, eu tenho que treinar as pessoas que estão comigo. As pessoas têm que evoluir e eu vejo que a distribuidora de energia está engessada, muita gente que entra lá só sai quando vai se aposentar, não quer. Não tem esse negócio, eu vou melhorar.
eu vou melhorar para o meu cliente. São raros casos que eu vejo de quem trabalha na distribuidora e trabalha por amor, trabalha para resolver de verdade os problemas. Muita gente está lá pela previdência privada, pelo vale alimentação, pelo vale transporte, pelo programa lá de carreira, somente. Não está lá para o cliente, ele não está lá pensando no bem maior, pensando em trazer melhorias para a população, não está. Isso é um fato. Eu acredito que a gente vai demorar bem mais para migrar, porque eu não vejo perspectiva de melhora. Não vejo, não tô vendo, eu queria muito ver. Eu desabafei esses dias com a Andy, mandei áudios para ela falando que eu tava muito angustiada com tudo que eu tô vendo no setor, porque de fato é algo que eu faço porque eu gosto, tá? Eu não tô aqui com vocês pensando em nada, tipo, eu vou ficar rica aqui fazendo essas lives. Não, é realmente porque é algo que eu gosto e é algo que eu não vejo futuro. Eu tô vendo realmente que a gente tá dando um passo para frente e dois para trás. É complicado, né? E fazendo essa. Tava tendo a votação das inversões de fluxo ontem, né? Sim. A gente teve a da liberação, mas não era aquele que a gente queria. A gente quer que a distribuidora de energia compre o rito de mostrar, de fato, que ela está tendo inversão de fluxo, que algo vai acontecer na rede, que algo vai realmente inviabilizar aquela injeção, mas a gente não teve isso. Né? Esse silêncio da agência é complicadíssimo, é muito triste. E falando assim, para comparação, né, dos grandes players, para quem já investiu por energia por assinatura, vamos aqui. Energia por assinatura ela vai continuar existindo no mercado cativo, tá? E quando a gente tiver abertura do Mercado Livre, a gente vai abrir no Mercado Livre, tá? Vamos aqui ter esses dois pontos. Beleza, pegou. Vamos pensar. Hoje a gente está vendendo energia a mais ou menos 230, 240 reais no Mercado Livre de varejista. Quando a gente for vender isso para um residencial, a gente não vai vender 200 reais. Por quê? Eu estou vendendo a 200 reais para um cliente que consome 100 mil reais de energia. Um cliente que consome 1.000 reais, eu vou vender no mesmo valor? Claro que não. Eu vou dobrar, se não triplicar o valor. Então, você vai me dizer assim Lara, para onde o cliente vai? O cliente vai para energia por assinatura, o cliente vai para o Mercado Livre? Infelizmente, a gente vai ter que aguardar para esperar. Tá? Aguardar para esperar, a gente vai aguardar para ver como é que vai ser a valoração desse kilowatt de energia no Mercado Livre, como é que ele vai ser vendido para ele, em comparação com o que você está vendendo na energia por assinatura. Ele vai comparar, eu vou ganhar mais aqui ou eu vou ganhar mais aqui. Consequentemente, se a gente tiver uma baixa de preço no Mercado Livre de energia, vai ter que baixar o preço no mercado cativo também, não tem para onde correr. Né? Então, possa ser que acabe afetando a energia para assinatura, como pode ser que não. Né? A gente vai ter que esperar. A gente vai ter aí essa abertura justamente para que o cliente ele tenha várias opções. Ele, além de escolher entre as empresas de energia para assinatura que ele já tem, ele escolha também aí dentro do Mercado Livre, tá? O Machado, ele perguntou se vai ter energia pré-paga no grupo B. Isso só é possível no Mercado Livre, certo? Eu não sei como seria energia pré-paga. Tá? É tipo o modelo que tem na Europa, que você contrata os pacotes, né, Bruno? Sim, entendi. O Portugal tem isso. Portugal Isso tem mesmo. No Reino Unido tem também, agora eu lembrei. É, Eu não vejo futuro para isso aqui no Brasil, não. era o que a gente estava falando, assim. Falta legislação para isso. Isso acontece em países que eles já têm abertura total, né? Hoje, se eu não me engano, a gente está em 41º lugar para abertura total. Na frente, a gente encontra aí vários países que já estão com abertura total. Dá uma olhada no ranking aqui. Eu não vejo futuro para isso, pelo menos para os próximos anos. O Rafael Martins. Eu queria muito. Eu acho que ia ser bem legal, assim, mas acho que... O Rafael falou se você postergou os prazos de migrações para ajudar, e mesmo assim as distribuidoras deixam para o último dia. Olha, não me fale um negócio desse, que o último dia foi ontem. Para enviar o processo, está muito ruim para as medições que as distribuidoras deixam para o 7º dia útil para ajustar os dados. Ai, senhor, Rafael, você entende bem. Se não tiver uma intervenção da ANEEL para ajudar os consumidores, será cada dia pior. Aí você pensa, Rafael, se a gente abrir para o grupo B.
Como é que não vai ser? Eu prefiro nem pensar, porque se eu pensar, acho que eu nem durmo hoje. É melhor não, deixa para o futuro. Mas é exatamente isso mesmo, Rafael, porque a gente ainda precisa de distribuidores de energia para fazer todos os processos de migração, de pós-migração. A gente não vai se livrar deles, eles vão continuar fazendo o transporte, enfim, é complexo. Gente, achei aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo minha tela, né? Tô vendo a tela todinha. Cuidado com o que vai abrir aí. Não abre o Não, vou WhatsApp, abrir só aqui, depois eu fecho. não abre o WhatsApp, não. Dá um Tá zoom aqui aí. o ranking do Mercado Livre, né? Esses aqui são os países que eles já têm a abertura total, tá bom? Então, a gente vem aqui com o Japão em primeiro lugar, a Alemanha em terceiro. A Alemanha eu acho muito legal o sistema de lá, tá? Do Mercado Livre. Cadê o Portugal Brasil? também, Tô nem vendo. Ah, achei. 47. Ah, meu Deus, estamos longe ainda. Gente, então assim, pensa, tipo, isso que a gente vê de energia pré-paga, né, digamos assim, que são pacotes que eles compram através do celular, através de planos, são em outros países que já têm a abertura total, que eles já investiram mais em tecnologia, mas a gente ainda está um pouco longe para chegar lá. Então, era o que eu estava falando, assim, a CCE, ela começou a investir agora, ela investiu muito dinheiro, tá? Ela injetou muito dinheiro. Então, assim, era por conta disso que eu acho que não vai demorar tanto assim como 2028 para abertura total. Mas é isso, assim, sempre pega os dois lados. A gente tem a possibilidade de investir muito dinheiro, porque dinheiro tem na mesa e tecnologia tem na mesa. O problema é a galera querer, entendeu? Então, assim, se forem para frente, acho que é sucesso. Total. Total. Aqui O é RD Portugal, ó. Soluções Portugal acho eu que sei vai que ser tem esse sistema do pré-pago, né? Portugal está em 20º, então a gente está bem longe de Portugal. O RDL acredita que vai ser em 2026. Olha, ele tá. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. A Pauline falou há muitos anos atrás, a Light chegou a fazer um projeto de pesquisa para vender energia pré-paga, não foi para frente. Infelizmente não tem como. O nosso sistema ainda não está preparado para isso. A gente conseguir, se a gente realmente amadurecesse juridicamente, né, de uma regulação robusta para isso, a gente teria mais facilidade de fazer isso do que outros países, por conta que a gente tem um sistema todo interligado. Então, a gente já teria essa facilidade. Mas, para nós, o que pega mesmo o calcanhar é a regulamentação, é o órgão que faz toda a fiscalização, são os distribuidores de energia, são realmente esse conjunto aí que, vendo tudo que está acontecendo, eu realmente não tenho muita perspectiva para isso, sabe? E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, tá bom? Eu vou abrir agora o grupo para que vocês enviem feedback dessa aula de hoje. Então, por favor, assim, quem assistiu a aula de hoje, eu peço para que comente lá se gostaram. O que é que vocês querem ver na próxima, tá bom? É muito importante essa interação de vocês. E para quem quiser agendar a consultoria com a gente, essa 1 hora de consultoria, vocês já pegam o QR Code e entrem em contato, tá bom? Show de bola. A gente vai deixar também disponível o QR Code lá no grupo, tá? Se vocês não conseguiram pegar aqui agora, a gente deixa lá e vocês podem entrar em contato conosco, tá? Muito obrigada que ficou até agora. A gente falou muito, a gente foi muito técnico, mas foi bem legal. Tchau, tchau, gente. Beijão, até a próxima. Próxima.